Olá, eu sou a Maristela, psicanalista infantil. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo consciente e o corpo inconsciente. O corpo consciente é o que todo cuidador, e quando eu falo cuidador é quem cuida da criança, demonstra para a criança dos membros que ela tem. Onde está localizada a mão, onde está localizado o pé, a cabeça. A criança consegue observar onde está minha cabeça, onde está meu pé, onde está meu braço. E existe o corpo inconsciente. O que é o corpo inconsciente? O corpo inconsciente, ele é criado através das vivências que a criança tem. E cada criança tem uma vivência diferente. E ela vai criando corpos diferentes. Vamos dar um exemplo de uma criança que ela é abandonada por algum ente da família, que seja pai, mãe. A reprodução do corpo que ela tem é diferente. É o corpo do abandono. A criança que vai para alguma instituição de ensino e sofre, isso acontece muito com as crianças negras, que sofrem racismo, ou por algum coleguinha que sofre bullying, e ela não consegue elaborar esse sentimento, isso fica no inconsciente da criança e fica recalcado, guardadinho ali. E como ela não consegue elaborar isso, ela enxerga o corpo dela de uma forma diferente. E o inconsciente, gente, não está localizado aqui no cérebro. O inconsciente, ele está no corpo todo. O inconsciente é nosso corpo. Por isso que existem muitas doenças psicossomáticas, que investiga, vai ao médico, e o médico nunca descobre o porquê que eu tenho essa doença, tá? Aí a criança, muita dor de garganta, o que causou isso? Ninguém sabe. A criança está sempre com dor de garganta. Será que essa criança não passou por um processo que ela foi tolhida do seu direito de fala? A criança que foi obrigada, ou passou fome, ou foi obrigada a comer alguma coisa que ela não gostava, será que ela não começa a ter um processo de eu quero comer cada vez mais, e aí essa criança começa a ter compulsão alimentar? Isso são suposições que pode ter essa sensação ou outras, são várias. O que eu estou dizendo é que cada sentimento que não é elaborado para a criança, isso também, como eu disse, também serve para os adultos, ele transpõe através do nosso corpo. São doenças que a gente não sabe por que chegou. Por que aquela criança tão calada? E ninguém sabe por que é uma criança não verbal que não se comunica direito com a família. Que trauma é que essa criança teve que ela não conseguiu elaborar? Isso acontece muito. De repente, sofreu um acidente e essa criança gravou, e pode ser um bebezinho. Ah, mas ele não entendeu o processo. Ele era muito bebê. Ficou aquilo recalcado, ficou aquilo guardado. E ele não elaborou, ele não conseguiu elaborar aquilo. Esse sentimento, ele ultrapassa o meu corpo. E começa a me dar sensações e doenças que eu não entendo de onde veio, a depressão, a crise de ansiedade, tá? Vários outros transtornos de sentimentos. Por que eu tenho? Por que a criança tem? É alguma coisa que não foi elaborada. É alguma coisa que a criança não conseguiu entender. E ela começa a demonstrar isso através do próprio corpo. Por isso que é importante, se eu não conseguir achar nenhuma solução para as minhas dores, procura uma terapia, principalmente para a criança, porque assim ela vai elaborar, ela vai regredir naquele momento, e quando eu falo regressão, ela vai lá no cerne daquela dor e ela consegue resolver. E muitas vezes aquela doença psicossomática, ela termina. Muito obrigada, até o próximo vídeo.